Olá, eu sou a Iris e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tava refletindo esses dias e eu resolvi falar inclusive com a produção, né? Sobre vilões charmosos. Porque assim, eu tenho uma coisa que desde pequena, e isso me intriga muito, isso é recorrente, tipo, com todo mundo é assim, que eu gosto de vilões. E aí eu tava pensando, existem vilões e vilões, né? Existem vilões que a gente odeia com todo o nosso ódio mortal, existem vilões que são clássicos que a gente ama, e existem vilões que a gente gosta, mas que a gente odeia gostar. Porque assim, existem vilões insuportáveis. Por exemplo, assim, vamos pegar a Umbridge de Harry Potter, aquela lá que se veste de rosa, que é nojenta. Ela é uma vilã que todo mundo odeia, que todo mundo amaria meter um soco na cara daquela véia. Porém, em Harry Potter também temos quem? Lord Voldemort. E Lord Voldemort todo mundo ama. Ele é horrível, ele é péssimo. Só que todo mundo ama. E não é esse o meu ponto. Porque tem vilões que a gente vai amar. Por exemplo, o Coringa. O Coringa, por exemplo, é aquele vilão que todo mundo gosta. Todo mundo gosta do Coringa. Todo mundo gosta do Lord Voldemort. Entendeu o meu ponto? São vilões amados, porque eles são clássicos. Estão ali na nossa vida desde sempre. A gente cresceu com eles. Não é esse o meu ponto. E eu nunca parei pra refletir nisso. Eu não sei se alguém já parou pra refletir sobre isso. Tem um quadro da Belle, do canal da Belle, eu vou citar ela de novo, porque eu gosto muito dela, que ela fez teatro, então ela sabe como são criados personagens. Eu não sei dizer, mas esses personagens vilões que eu estou querendo citar aqui, e eu só parei pra pensar nisso recentemente, porque eu passei a minha infância e minha adolescência lendo livros, vendo séries, e gostando de vilões charmosos, que é o meu ponto, e nunca parei pra refletir nisso, até o momento que, quando a gente cresce, a gente começa a questionar algumas coisas, eu paro e penso, gente, por que eu gosto dessa pessoa? Ela é horrível, que pessoa podre. E não é a questão do Voldemort, não é a questão do Coringa, de tipo assim, eu gosto deles, tipo, ai, são vilões amados. São vilões que têm um charme, que você fala, será que eu cederia se eu fosse essa pessoa que ele tá tentando enganar? Será que eu cairia na lábia? Porque eu acho que eu cairia na lábia. E aí eu comecei a pensar sobre isso, e eu fui falar com a produção, e a gente começou a refletir sobre isso. E um vilão que eu quis falar sobre, porque assim, eu tô muito na vibe ainda de Sombriossos. Eu já vi gente falando, não é tão bom assim, o problema é seu, meu irmão, pra mim é bom. Eu li a trilogia, beleza, terminei a trilogia, não vou dar spoiler aqui, óbvio que não, e comecei a ler agora Six of Crows, né, que é a duologia ali do Cas, da Inej, do Jasper, da gangue ali, né. O Cas também é outro, cara, que pessoa problemática que eu amo, entendeu? Só que o Cas não é um vilão. Ele é o principal, e não é esse o meu ponto, eu tô falando de vilão, entendeu? Não é um vilão que tem uma redenção. Um exemplo que eu quero citar, Damon Salvatore. O Damon de TVD, a produção me ouve muito falar sobre TVD, mas nunca assistiu comigo. O Damon, ele foi criado para ser um vilão mesmo. Aconteceu que com o passar do tempo, escritores, os produtores, viram que a galera começou a amar o Damon. Eu acho que foi a mesma coisa com o Klaus, que é da parte ali de The Originals. Tanto que fizeram uma série só sobre The Originals. Então assim, eles eram para ser vilões que tiveram a sua redenção, tanto que eu vou fazer um vídeo sobre personagens que tiveram suas redenções, porque o Klaus, o final de The Originals, gente, mas eu chorava de soluçar, entendeu? Então assim, não é esse tipo de vilão, porque o Damon não é um vilão, o Klaus não é um vilão, a família do Klaus não são vilões. Eu digo tipo assim, a Catherine eu vou usar ela como o primeiro exemplo. Catherine Pierce, já que eu volto ali pra parte de Sombriossos. A Catherine, ela é extremamente vilã, desde o começo até o fim. TVD termina com ela sendo a principal vilã. A Catherine, ela é o começo da série e o final da série. Ela é feita pra ser uma vilã. Ela é feita pra gente odiá-la. Só que ao mesmo tempo que a gente odeia, a gente ama, ela também é uma vilã que a gente ama. Obviamente, todos esses vilões charmosos que eu vou citar aqui, eles são vilões que a gente ama. Mas a Catherine, ela tem um que a mais. E eu não sei explicar o que é isso. Não é tipo assim, a Helena é sensal e aí a Catherine, que é a doppelganger dela, é legal. Não é exatamente isso. É tipo assim, ela é uma vilã que você olha pra ela, você pensa, gente, será que se eu tivesse dentro da série e eu fosse o Stefan, eu cederia pra ela? Porque eu gosto muito da Catherine. A Catherine, ela tem aquele andar, eu não sei, ela tem esse que você olha e fala, gente, tudo, essa mulher em tudo. As roupas, o jeito de andar, o jeito dela falar, o jeito, a expressão corporal dela. Óbvio que a Nina Dobrev é uma excelente atriz. Então ela fazendo a Helena é uma coisa, ela fazendo a Catherine é outra. E ela fazendo a Mara, quando ela tava louca da cabeça, é outra.
outra, não é sobre a Nina, é sobre a criação da Catherine. Eu acho essa criação desse tipo de vilão muito louca e eu acho isso muito da hora, porque seria o tipo de vilão que se algum dia eu fosse interpretar uma vilã num cinema e tal, eu gostaria de ser esse tipo de vilã, entendeu? Eu não queria ser a Umbridge que todo mundo detesta. Nossa, eu gospi muito, você viu? Puta merda. Eu não gostaria de ser a Umbridge, porque a Umbridge, a Dolores Umbridge de Harry Potter, ela é péssima, ela é horrível, ela é... sabe? E eu também não gostaria de ser o Voldemort, porque o Voldemort... Ah, sei lá, o Voldemort é podre também. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre Harry Potter e uma teoria que eu tenho aí. O que eu quero dizer é que esses vilões charmosos não é sobre, tipo, é porque a Catherine é bonita. Não, não é só isso. É o jeito dela se construir. E a Catherine, ela tem muito isso, ela tem esse andado que você olha e fala, gente, eu cederia pra ela. Exemplo, a Caroline, também The Vampire Diaries. A gente ama a Caroline Forbes, maravilhosa. Pra mim, ela é a protagonista de tudo. A Caroline é incrível. O Klaus também é incrível. Não coloco o Klaus como vilão. Ele é uma pessoa ruim e meio complicada da cabeça. Ele tem 1000 anos de idade. Uma hora você vai surtar com 1000 anos de idade. Eu tenho 23 e já tô ficando louca. Tudo bem, Klaus tem ali o seu ponto. Uma hora, ele tem esse charme e esse sex appeal também ali em TVD, que a Caroline, no final, quando já tá acontecendo The Originals, cede pra ele, entendeu? Tanto que eles ficam juntos lá na floresta, tem aquela cena, e em The Originals eles vão e ele fala, voltou alegrinho de Mystic Falls, né, safado. Então, assim, é essa coisa, porque depois o Klaus tem sua redenção em The Originals. É por isso que todo mundo gosta dele, mas em The Vampire Diaries ele ainda é uma pessoa ruim, entendeu? Ele vai mudar isso depois, ainda mais com o nascimento da Hope. Cara, aí esse é o meu ponto. Catherine Pierce, Klaus, ok. Aí, outro vilão que eu e a produção tentamos conversar sobre, porque a produção nunca assistiu The Vampire Diaries, né? Vai assistir um dia, porque eu vou obrigar. Que é o Darkling. Porque eu tô muito nessa vibe de Sombriossos, muito mesmo. E o Darkling são 3 livros sobre ele. Sobre ele sendo vilão, sobre ele sendo uma pessoa ruim. Ele não tem uma redenção. Porque assim, o Klaus teve, então eu não considero o Klaus nesse coisa. E o Darkling, ele não tem. A Catherine também não tem. Então é vilão. E não é necessariamente, como eu disse, sobre ser bonito. O Darkling, eu não sei se é esse discurso dos livros. Porque eu acho o Darkling dos livros mais apelativo nessa coisa da gente amá-lo do que o Darkling da série. A produção ainda não leu os livros. Vai ler um dia, né? Vai ler. Então, assim, o Darkling dos livros, ele fica muito nessa vibe do... eu sou sozinho. Eu sou o único que conjura sombra. Alina, você tem que entender que você também é a única conjuradora do sol. Ninguém nunca vai nos entender. O Mali nunca vai te entender. Ele é só um rastreador, um cara ali que trabalha no primeiro exército. Você é a conjuradora do sol, a única de sua espécie, assim como eu sou o conjurador da sombra. Então, assim, ele... Óbvio que não é raso dessa forma, né? O livro é muito bem escrito e muito bem construído nessa imagem do Darkling. E eu já fiz 2 vídeos sobre Sombra e Ossos aqui, se vocês quiserem ver, vai estar aqui no card. E eu também fiz um vídeo sobre a saga dos Garotos Corvos, chama Saga dos Corvos, da Meg Stiefvater. São 4 livros e um dos protagonistas se chama Ronan. O Ronan, ele não é vilão. E aí, o Ronan tem uma frase da Blue, que é uma outra das protagonistas, que isso ficou comigo. Que foi quando eu comecei a refletir sobre vilões incríveis. Porque o Ronan, ele tem essa personalidade chata. Ele é muito, tipo... sabe, uma pessoa blasé? Que não tem bons modos, entende? Por exemplo, assim, o Gansey, dessa série dos Garotos Corvos, ele é extremamente educado, ele foi criado na alta sociedade. O Ronan, apesar de rico também, ele é muito, assim, badass, ele parece um cara que saiu de uma banda de metal pra xingar geral, entendeu? E eu tenho esse apelo pelo Ronan também, ele é meu personagem preferido da saga dos Garotos Corvos. Eu amo ver fanart do Ronan, eu fico no Pinterest o dia inteiro procurando fanart. E eu não consegui explicar o porquê. Até que eu vi essa frase da Blue sobre o Ronan que falava assim: ele tem esse aspecto estranho e parece que por algum motivo, isso nunca aconteceu comigo, eu quero a aprovação dele. Por que você quer a aprovação do Ronan, entendeu? A Blue, que é uma mulher tão forte, blá blá blá. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei tipo, cara, será que é esse o ponto de quem cria esse personagem, de criar essa persona de alguém que você olha e fala,
Cara, como eu queria a aprovação dessa pessoa. Nossa, essa pessoa é tão legal, tão cool. E eu sinto isso um pouco no Darkling, porque ele tem muito essa coisa de se sentir o maior. E não, eu não sei, não é uma coisa ruim, assim, tecnicamente, a soberba dele. Não é uma soberba que dá nojo, tipo a Umbridge. É uma soberba do tipo assim, eu sou sozinho e solitário e estou completamente aqui na minha. E ele tem aquela coisa de ser uma pessoa triste, de ser uma pessoa vazia, entendeu? Igual o Ronan. O Ronan tem muito isso, porque ele perdeu o pai, né? E aí o Ronan tem essa coisa de ter esse sentimento por trás, de ter uma dor, né? De ter perdido o pai e tudo mais, aí cria aquela casca. A Catherine, tudo que ela passou lá em 1400 e pouco, quando ela nasceu, antes dela se tornar vampira, na Bulgária. Ela tava o quê? Grávida? Não sabe o que aconteceu com a filha. Aí virou vampira, tinha que fugir do Klaus. E todo o resto, né? Então, assim, veio aquele apelo, assim, pela Catherine. Muito mais depois que a gente descobre a história dela. E aí veio esse apelo pelo Darkling também. Ainda mais depois, nos livros, quando aprofunda sobre a história dele, você se questiona. E aí tem aqueles questionamentos, né? Tipo o Voldemort. Tem aqueles questionamentos de tipo... Ai, será que o Voldemort é desse jeito? Por causa que ele nasceu de uma poção do amor? Porque o pai dele realmente não amava a mãe dele enfeitiçou ele ali com a poção do amor? E aí vem essa coisa, será que o Darkling é do jeito que ele é e foi construído dessa forma e ele tem esse apelo pra si, de ser solitário, de ser sozinho, de querer tudo pra si, de não se abrir com ninguém, de ter este ar misterioso? Esse ar misterioso que eu não sinto muito na Catherine, eu sinto que ela tem mais a oferecer. Assim, sabe? Não mais a oferecer que o Darkling, não é este o ponto. Eu sinto que a Catherine, ela tem muito pra se falar sobre ela. E o Darkling, ele tem esse apelo misterioso. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. E aí eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso. Porque eu e a produção estávamos discutindo. A produção, inclusive, citou o Doug Jury. Doug Jury, não é mesmo? De Brooklyn Nine-Nine, que ele também é um bandido, ele é do mal, ele é o inimigo do Peralta desde o começo. E mesmo assim a gente ama o Doug Jury. Mas assim, o Doug Jury eu até entendo, porque é uma série de comédia, né, Brooklyn Nine-Nine. E o Doug Jury, ele é construído nessa persona carismática. Então, assim, é óbvio que a gente vai gostar do Doug Jury. Ele é extremamente simpático, ele é extremamente carismático, ele faz a gente rir, ele é engraçado, ele trata o Peralta bem. Então, assim, tem essa coisa, mesmo ele sendo bandido. O meu ponto é, conversando com a produção, depois dele ter citado o Doug Jury, eu falei, é verdade. Uma outra pessoa que eu citei, que também é uma série que nós assistimos juntos, que eu já fiz vários vídeos aqui, inclusive, é Stranger Things. Por quê? Temos o personagem de Billy. Billy é uma pessoa muito complicada. Billy é uma pessoa extremamente ruim em alguns pontos. Eu não vou passar pano pra isso. Do mesmo jeito que eu não passo pano pro Darkling, do mesmo jeito que eu não passo pano pra Catherine. E eu não estou falando em nenhum momento que essas pessoas a gente ama o tempo todo. Não. Tem momentos que eu tinha vontade de catar a Catherine pelos cabelos. Tinha momento que eu queria catar o Darkling, esfregar a cara dele no nosso alto e falar, meu filho, você tá ficando louco da cabeça? Não é assim que se resolve as coisas. E o Billy, tinha hora que eu falava, Jesus Cristo, se esse menino fosse o meu filho, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, entendeu? Então, assim, eu não estou passando pano, eles são vilões. Eu tô batendo ponto aqui de que eles são vilões. Só que o Billy também tem esse charme que me conquistou. Te conquistou? Uhum. O Billy, ele tem esse apelo. E eu não acho que o Billy tenha tido uma redenção pra ele naquela temporada lá do que acontece, que eu também não vou citar aqui. O ponto é que o Billy, ele tinha muita raiva dentro de si, do mesmo jeito que o Darkling, eu sinto uma raiva nele muito grande, do mesmo jeito que na Catherine, eu sinto uma tristeza muito grande. Então, assim, o Billy tem toda a história dele, que depois nos mostra o que realmente aconteceu com ele, por que ele é daquele jeito, por que ele tem tanto ódio e raiva dentro de si. Só que assim, não muda o fato de que ele é muito babaca com a Max. A Max é um anjo de menina e ele trata ela super mal, ele é super babaca, ele é super podre. Ele é o tipo de pessoa que, assim, se fosse, por exemplo, assim, da minha cidade, da roda de amigos, eu não ia olhar pra cara, eu olhar pra cara dos meus amigos e falar assim, gente, assim, sinto muito, mas se essa pessoa abrir a boca pra falar um A perto de mim errado, vai tomar um soco na cara, porque assim, eu não tenho paciência. Então, assim, o Billy, ele não é uma pessoa boa. Porém, ele tem esse apelo que faz você gostar dele. Por algum motivo, eu olho pro Billy e eu penso, será que ele gostaria de mim se eu fosse de Stranger Things? Será que eu fosse uma daquelas meninas ali da escola da Nancy? Não
Vamos supor, sua amiga da Nancy, ele se interessaria? Ou então a Zoya? Eu entendo a Zoya ali em Sombriossos querer a aprovação do Darkling e ficar mal quando ele não dá essa aprovação pra ela, porque agora ele só quer saber da Lina, entendeu? Por que a obsessão dele é só ela? Por que não eu? Então, eu sinto isso também. Eu penso, cara, será que a Catherine se interessaria por mim? Será que ela me odiaria igual ela odeia a Helena? Eu queria ter um brilho suficiente pra ela me notar e falar, eu odeio essa menina, eu vou acabar com a vida dela. Eu queria muito isso da Catherine. Do mesmo jeito que eu olho pro Darkling e penso, será que ele me odiaria? Ou será que ele gostaria de mim como ele gosta da Alina e queria que eu ficasse do lado dele? Se eu fosse a Alina, será que eu cederia? Falar, quer saber? Vamos destruir tudo e não tô nem aí e vamos catar a dobra das sombras e bora esticar isso pro mundo todo. É isso aí, somos poderosos, somos os únicos. O Billy, eu penso assim, qual que é a dele? Por que não mudá-lo? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Catherine, que é de longe uma das minhas vilãs preferidas do mundo. O Darkling, que tem esse apelo muito grande de solidão e solitude, blá blá blá. Ainda mais agora que eu tô muito nesse mundo de Sombriossos. E o Billy tem essa sensação de que ele, por dentro daquela raiva, tem aquela tristeza. E eu pensei, o que esse povo tem em comum? Porque, mano, o Billy é uma pessoa, um humano qualquer, normal, babaca, que você encontra em qualquer esquina, tá ligado? Você sacode uma árvore, cai 10 machos igual ele, podre igual ele. O Darkling, ele é um cara que conjura sombra. E a Catherine é uma vampira milenar. Então, assim, o que tem a ver um com o outro? E é aí que eu parei pra pensar. Eu acho que, olhando para as histórias deles, tanto um quanto o outro, o que eles têm em comum, apesar de serem pessoas e não pessoas, né? Porque a Catherine é uma vampira, apesar de eles serem tão diferentes entre si, o que eu sinto é que todos eles têm uma história por trás e eles parecem querer contar algo. Eles não parecem rasos. Eles não são vilões por serem vilões. Não é essa coisa do tipo assim, Voldemort. Ele tem a coisa dele ali e ele bate naquela tecla. Não, ele não é exatamente profundo. Ele não tem uma filosofia ali do tipo, de ter esse apelo com os outros, de te querer fazer você sentar e ouvir, entendeu? Não é exatamente o interesse que você tem. O Voldemort olha pra ele e pensa, mano, quando que o Harry vai acabar com esse velho, entendeu? Apesar da gente amar o Voldemort. Mas aí entra esse ponto. A Catherine tem um passado e uma tristeza dentro dela que você consegue sentir e você fica interessado nesse ponto. O Darkling, ele passa um ar de mistério que quando ele tem essa criação de tipo assim, eu vou olhar no olho dele, a única coisa que eu vou enxergar vai ser tristeza. E o Billy, ele tem essa raiva que você olha e você fala, mano, ninguém é assim normalmente, tá ligado? Ainda mais uma garota tão boa quanto a Max, por que o irmão dela é desse jeito? Então o Billy, você olha pra ele, você sabe que ele tem alguma coisa dentro de si, que talvez ele pudesse mudar um dia, que talvez se ele fizesse uma terapia bem forte ali, ou qualquer coisa do tipo, talvez ele vencesse seus demônios. Então, eu percebi que eles têm isso dentro de si. Eles têm um background, eles têm uma história. E eu achei isso muito interessante. Eu queria muito ser uma excelente escritora ou entender dessas coisas de teatro e tudo mais, e roteiro, pra eu saber escrever personagens assim. Porque eu não sei se eu saberia fazer isso, mas eu gosto muito de vilões assim. Do mesmo jeito que eu também gosto de vilão ruim, adoro vilão psicopata, mas eu também gosto muito de vilões assim, de que trazem essa história, que trazem esse apelo de fazer você gostar muito desse vilão, dele parecer mais humanizado, porque é isso que eu sinto. O Voldemort, ele não é tão humanizado, entendeu? O Coringa, ele não é tão humanizado, ele só é louco. O Voldemort ficou louco porque é Horcrux. Fez as Horcrux lá, já era ruim, ainda fez as Horcrux. Mas a Catherine, você sabe que ela já foi humana um dia. Ela foi uma mãe um dia. O Darkling, ele teve uma mãe também que o amou e que deu tudo errado porque algo dentro dele estava quebrado. E o Billy, ele tinha tudo, menos amor de pai, não é mesmo? Então aí você vê como se constrói as coisas e eu acho isso muito legal. Não sei, só queria fazer esse vídeo pra desabafar e fazer uma sessão de terapia aqui mesmo, porque, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu volto com mais vídeos. E me siga nas minhas redes sociais que eu posto lá sempre. É isso. Deixa um like, se inscreve. Tchau!